Bom, galera, iniciando a parte prática do workshop de desenvolvendo uma API REST usando Spring Boot, eu estou aqui na página Spring Initializer, que é uma página que pertence ao ecossistema Spring, e ela permite que a gente crie um projeto Spring Boot já todo configurado com as dependências, escolha de linguagem, gerenciador de dependências, versão da linguagem, enfim. Bom, aqui vocês vão, no nosso caso, a gente vai escolher o Maven como gerenciador de dependências do projeto, Java, como eu já falado, a versão 2.4.0 do Spring Boot, configurar alguns metadados do projeto, então, por exemplo, o grupo geralmente é o site da sua empresa. No nosso caso, a gente vai colocar o fc.cetic. Artefato é o nome do projeto, então a gente vai chamar de API Filmes. A descrição é uma pequena descrição do projeto, então API REST para gerenciamento de filmes feito durante a CETIC 2020. O nome do pacote, o empacotamento, quer dizer que vai gerar um arquivo .jar quando a gente buildar o projeto. Aí eu vou estar usando a versão 11 do Java, que é a versão LTS. Mas se vocês quiserem, vocês podem usar a versão 8 também, que também é a versão LTS. De dependência, como eu falei na parte teórica, a gente vai usar o Spring Web MVC, o Spring Data JPA, o Lombook, que é uma biblioteca que ele vai facilitar a quantidade de código que a gente vai escrever. Ele já vem, se a gente colocar, por exemplo, uma annotation @data em cima da classe, a gente não precisa criar construtor, na verdade a gente não precisa criar nem método get, nem método set. Se a gente colocar outro tipo de annotation, a gente já não precisa escrever construtor da classe, então vai facilitar algumas coisas. A gente também, como a gente vai usar o Postgres, a gente precisa adicionar o driver do Postgres nas dependências. E por último, eu vou adicionar a biblioteca Validation do Hibernate, que vai possibilitar que a gente faça algumas validações a nível de banco na hora de gerar as tabelas usando o Spring Data JPA. Feito isso, vocês checam aí se está tudo ok. Se tiver, vocês vêm e clicam em Generate e ele vai gerar um .zip para vocês. Vocês abrem, descompactam e abrem o projeto na IDE que vocês estiverem utilizando. No meu caso, vou estar utilizando o IntelliJ, que eu já vim aqui, na verdade, já abri o projeto. Então está aqui a API REST. Vocês podem ver que o Spring Initializer já gerou todo um boilerplate de esquema de pastas. Então já tem a pasta source, main, java, o fc.cetic, API REST, já criou a classe main, já vem com a anotação Spring Boot Application, está indicando que é uma aplicação utilizando o framework Spring Boot. Ele já criou outra pasta, a pasta resource, com esse arquivo application.properties, que eu vou explicar um pouco mais tarde. Também já criei essa parte caso você queira fazer, que geralmente é onde você escreve teste unitário, teste de API, teste de integração, enfim, todo tipo de teste que você quiser escrever. Geralmente o padrão é escrever dentro dessa sequência de pastas. Ele também adiciona outros arquivos, como pom.xml, que é onde você vai colando as dependências. No nosso caso, a gente está usando o Validation, o JPA, o Starter, o Spring Boot, o Spring MVC, o driver do Postgres, o Lombook, e por padrão ele já vem com um starter de testes. Então, se vocês tiverem curiosidade de abrir isso aqui, vocês vão ver que ele já adicionou o JUnit e alguns outros frameworks para a parte de teste unitário e afins. Bom, voltando para o application.property, nesse arquivo a gente consegue definir algumas configurações iniciais do projeto. Então, por exemplo, aqui por padrão a aplicação costuma subir na porta 8080, mas vocês podem escrever dentro do application.property server, port, e aí pode passar a porta onde vocês querem que a aplicação suba. Por exemplo, se eu quiser que ela suba na 8050, aqui também ficam algumas outras configurações que eu já copiei aqui, porque geralmente eu não decoro isso, mas aqui a gente está configurando, por exemplo, a senha de acesso ao banco de dados, que no nosso caso é CETIC. E aqui há, na verdade, a senha e o usuário e a URL de onde está rodando o banco. No nosso caso, a gente está usando um banco Postgres, então a URL é jdbc, Postgres, localhost, está rodando local, a porta 5432 e o nome do banco, que é o Banco Filmes.
Essa propriedade aqui, ela é do JPA, e ela está basicamente dizendo quando o Spring Boot ele escanear as classes que ele detectar que tem a annotations em cima, entity, significa que ele, do jeito que está aqui, né, com o update, ele vai criar uma tabela no banco associada àquela classe. Então, tudo que a gente escrever de propriedade na classe vai ser mapeada para uma tabela no banco de dados. E aqui a gente está especificando qual é o driver que a gente vai usar. No nosso caso, a gente está usando o driver do Postgres. Para facilitar, dá muito trabalho, de certa forma, instalar o Postgres no Windows, no Linux. É um pouco chato. Então, no meu caso, como eu tenho alguns outros bancos de dados rodando por causa do trabalho, eu uso o Docker para subir, a maioria das vezes, a parte de banco de dados. Então, eu já escrevi aqui uma linha de comando, né, para a gente subir um banco baseado na imagem do Postgres, um container, na verdade, que vai rodar o Postgres. Aí eu chamei o container de PostgresDB, falei que a senha para acessar o banco é ctic, ao usuário é ctic e o nome do banco de dados previamente criado quando o container sobe é filmes. E aí vocês podem ver que ele já está rodando só usando docker container sudo. Desculpa, às vezes eu esqueço que eu não estou usando o Linux. Sudo docker container, está aqui, eu tenho o nosso container rodando o Postgres no localhost e na porta 5432. E aí para testar a gente pode vir aqui para testar se tá dando tudo certo, a gente pode vir aqui na main, clicar com o botão direito e run e esperar gerar o build do projeto e minha aplicação subir. E aí tudo ok, a aplicação subiu, o Spring Data inicializou e o Tomcat subiu na porta 8050, que foi a que a gente definiu aqui. Então se a gente quisesse que ele subisse na porta 8060, a gente vinha, escrevia no server port 8060, vou parar a aplicação e vou subir de novo e a gente vai ver que ele vai subir na verdade na porta 8060. Deixa eu limpar aqui o terminal. Então, como eu falei, ele subiu na porta 8060, não mais na porta 8050. Então, essa é a configuração básica que a gente vai utilizar. Então, a gente já tem um banco de dados, já tem a porta configurada e aí a gente pode começar a realmente escrever código agora. Bom, vou primeiro, como ele já dá um boilerplate básico, a gente pode continuar escrevendo alguns pacotes aqui, estrutura de pastas, seguindo aquele negócio de responsabilidade que eu falei. Então, a gente vai ter uma pasta chamada repository, uma pasta chamada service, uma pasta chamada controller e acho que por último a gente vai criar uma pasta chamada model, que é onde a gente vai definir a única classe que vai ser mapeada para uma tabela no banco que a gente vai utilizar. Nos slides, então vou começar por ela, criando a classe do banco. Nos slides eu mostrei que a gente só vai utilizar uma tabela chamada filmes model. E aí ela tem alguns atributos bem simples. Então deixa eu botar aqui para os slides. Ela possui o ID, o nome do diretor, o ano de lançamento, que é um inteiro, o gênero, que é um string, e o IMDb, que é um float. Então a gente vem para cá e faz private long ID, private string, o nome do filme, private string autor, private string, na verdade private inteiro, ano de lançamento, private
float IMDb, que é a nota do filme. E aí ficou faltando o gênero. E aí pra gente indicar o JPA que ele deve criar uma classe, uma tabela no banco com base nessa classe, basta a gente colocar a annotation em cima da classe @entity e especificar como vai ser chamada a tabela no banco. No nosso caso, eu acho que eu vou chamar Cetic Filmes. Então, Cetic Filmes. E aí eu preciso fazer algumas configurações. Por exemplo, vocês podem ver que o IntelliJ está reclamando que precisa de um atributo que ele seja do tipo ID. Então, para fazer isso, a gente basta botar a annotation em cima do atributo, botar a annotation ID. E aí a gente precisa definir como esse ID vai ser gerado. No caso, eu vou gerar do tipo identity. Então vai ser incrementado, então vai ser o primeiro registro na tabela vai ser o ID vai ser 0, o segundo vai ser 1, depois vai ser 2, 3 e por aí vai. E aí a gente não precisa se preocupar com isso mais. Nome ok, autor ok. Ano de lançamento vocês podem ver que ele está seguindo o padrão Camel Case, só que para banco de dados isso não é muito legal. Então a gente, para trocar o nome de como a tabela vai ser mapeada, como o atributo vai ser mapeado para a tabela, a gente coloca column, annotation @column, e diz que essa tabela, esse atributo no banco de dados ele vai virar ano underline lançamento. E aí aqui geralmente é o IntelliJ reclamando que está em português e enfim, isso aqui vocês podem relevar. Como eu adicionei a dependência validation do Hibernate, a gente consegue fazer algumas validações a nível de banco aqui já. Por exemplo, o nome é um string e não seria legal que o nome do filme fosse vazio para o banco. Então a gente pode colocar a annotation not blank, que ele vai conseguir validar que esse atributo no banco ele nem pode ser vazio, então ele não pode ser, por exemplo, uma cadeia de caracteres sem nada, e também não pode ser nulo. Você poderia colocar, por exemplo, not null para dizer que não pode ser nulo e not empty para dizer que não pode ser vazio, mas aí a annotation not blank ela faz os dois ao mesmo tempo. Também acho interessante que o nome do diretor do filme não pode ser vazio nem nulo. O gênero também, a gente vai deixar o IMDb podendo. Na verdade, acho que também não fica muito legal, então a gente vai dizer que é obrigatório, quando for cadastrar no banco, passar a nota do IMDb. E aí, vamos só retirar essa parte, essa dependência que não está sendo utilizada. Salvar. E a gente pode vir aqui dar um rerun no projeto, e aí o JPA vai mapear essa classe que está anotada com @entity e ele vai criar a tabela para a gente. Enquanto ele sobe, enquanto a aplicação sobe, eu vou abrir um software que a gente consegue visualizar toda a parte de banco de dados, que é o Debeaver, mas aí vocês se sintam-se à vontade para escolher o que for mais conveniente. O Debeaver, no caso, é porque eu já tenho instalado aqui e ele é um pouco mais leve do que os outros. Então já existem algumas coisas aqui. Eu vou criar uma conexão para o banco sendo tipo Postgres. O host é localhost e o nome do banco é Filmes. Ele roda na porta 5432. O nome do usuário é Cetic e a senha é Cetic. E acabou criando a conexão aqui. Eu vou excluir os outros para facilitar.
banco. Então a gente vai se conectar ao banco. Aqui o banco filmes, usa esquema, public, nome da tabela, e a gente pode ver que ele já criou a tabela CETIC Filmes. Então vamos dar uma olhada. O ID, o ano do lançamento, o autor, o gênero, IMDb e o nome do filme. Não vai ter nada, então se a gente vier aqui em Down Select, obviamente não vai aparecer nada, porque a gente não inseriu nada no banco de dados. Então essa aqui vai ser a única tabela que a gente vai usar na aplicação. E aí a gente pode passar para as outras camadas do projeto. Então a próxima camada que eu vou escrever vai ser a parte de repository, que é onde a gente tem aquelas buscas no banco de dados, então find all, para buscar todos os registros da tabela, e como buscar por ID, buscar, por exemplo, por nota do IMDb, buscar por nome, enfim, essa parte de banco de dados a gente costuma fazer dentro dessa pasta repository. A pasta service, como eu expliquei na parte teórica, ela é onde tem efetivamente a nossa regra de negócio, que vai ser a segunda que eu vou implementar. Então eu vou começar da parte de busca de banco, na parte mais crua. Eu vou partir para a parte de regra de negócio e só pelo final eu vou implementar realmente o controller, onde vai ter as nossas rotas que a gente vai poder acessar, por exemplo, pelo Insomnia, usando o React.js, enfim. Então, beleza, repository. Nesse caso do JPA, a gente vai criar uma interface. E aí eu vou chamar de filmes repository. E aí a gente vai utilizar da mágica do Spring Data JPA, que para a gente ter praticamente todos aqueles métodos de CRUD básico, basta que a gente faça um negócio muito simples. A gente estende uma classe chamada JPA repository, e aí a gente diz qual é a tabela que está associada, no nosso caso é o filmes model, vírgula, a gente diz o tipo da chave primária da tabela, que é tipo long. E aí, por último, basta a gente colocar a annotation repository. Do Spring, no caso. Pronto. Todas aquelas operações básicas de find all, find by ID, save, delete, update, está tudo implementado aqui. E a única coisa que a gente fez foi criar uma interface e estender essa classe JPA repository. Deixa eu ver se eu consigo olhar. Bom, dá para vocês que tiverem curiosidade, dá para ver depois a implementação dos métodos. Bom, parte de acesso de banco, tá ok. Então talvez seja interessante explicar, por exemplo, que a gente vai usar bastante essas annotations do tipo repository, service, REST controller. E isso aqui basicamente serve para o Spring saber, que vocês podem ver, tem um desenho, uma bolinha um íconezinho de um feijãozinho aqui, que isso aqui é um bin. Ou seja, um bin é uma classe do Java que ela é completamente gerenciada pelo Spring Framework. Então, o que vai acontecer é que o Spring vai se responsabilizar por gerenciar esse tipo de classe. E aí, quando a gente precisar dessa classe por demanda, por exemplo, se eu vou precisar do Filmes Repository dentro do Filme Service que eu vou criar. Então, como o Filme Repository está anotado com a repository, tem essa annotation repository, é gerenciado pelo Spring, e quando eu precisar que o Spring me forneça esse objeto pronto, basta eu colocar @autowire de filme repository dentro da classe que eu quiser, e aí o Spring se responsabiliza de instanciar a classe, me dar ela toda pronta para eu conseguir utilizar. Então fica aí. Agora a gente vai implementar o filme service, que é uma classe normal. Então filmes service. E aqui a gente vai seguir o mesmo esquema. O service ele também vai ser uma classe gerenciada pelo Spring, só que do tipo service. Então a gente coloca a annotation service. Então, como eu falei, a parte de serviço é a parte que a gente tem a regra de negócio, e para a regra de negócio eu necessariamente preciso de acesso ao banco de dados. Então eu vou criar aqui um atributo do tipo filmes repository. E aí a gente vai fazer o que eu falei anteriormente. Eu vou indicar para o Spring
que ele precisa, nesse ponto, me fornecer a instância do objeto Film Repository. Então eu coloco essa notation do tipo AutoWired. Só feito isso, o Spring sabe, quando ele escanear todo o projeto, o Spring Boot escanear toda a aplicação, que nesse ponto aqui ele deve instanciar Film Repository, que ele tem lá gerenciado por ele, e ele vai me dar a instância para cá, sem eu precisar fazer algo do tipo Film Repository igual a new, alguma coisa. Então a gente não precisa mais fazer isso. Então aqui eu só vou fazer o escopo de Film Service, e eu vou dar uma pulada para controller, para depois a gente dar uma descida e ir implementando o que a gente realmente precisa. Então aqui em controller eu também vou criar uma classe que eu vou chamar de Filmes Controller. E aí aqui também é uma classe gerenciada pelo Spring, mas é do tipo REST Controller, que é um controlador onde a gente escreve as rotas da API. E aí eu também vou colocar uma annotation chamada Request Mapping, que aqui ele permite que eu utilize um prefixo que vai ser utilizado em todas as rotas do controlador. Então no nosso caso vai ser API v1/filmes. Então todas as rotas dentro da classe Film Controller vão ter esse prefixo AP1v1 filmes. Como a nossa aplicação está rodando na porta 8060, as rotas geralmente vão ser algo do gênero http //localhost 8060 /p1 /v1 filmes. E aí a gente vai seguir, como a gente está implementando o nível 2, né, da Gloria REST, que a gente está usando toda a parte de definir, mapear recursos e métodos HTTP. As rotas aqui a gente vai seguir esse padrão. Então aqui eu também preciso de uma instância, nesse caso do service. Então eu vou logo escrever a annotation AutoWired e eu vou dizer para o Spring que eu preciso de uma instância da classe Film Service aqui. Então tudo muito rápido, tudo muito fácil. E aí a gente consegue, vou implementar primeiro o básico, que seria listar todos os filmes cadastrados dentro do banco de dados. Então, nesse caso, seguindo lá o padrão do HTTP, quando a gente solicita alguma coisa ao servidor e a gente precisa de um retorno, a gente usa um GET. Então, nesse caso, a gente tem um GET Mapping. E aí eu vou criar a classe Public. E aí a gente vai utilizar uma classe Response Entity, que é já do Spring. E aí depois eu preciso passar qual é o tipo que ele vai encapsular, que nesse caso eu ainda não escrevi, então a gente vai focar nisso depois. Eu vou dizer que essa classe aqui ele vai buscar todos os filmes. Não vai receber parâmetro. E o que ele vai fazer é basicamente, nesse caso aqui a gente vai retornar uma lista de filmes. Então eu tenho uma lista. E aí eu vou implementar a classe. Então a gente não é uma boa prática nesse caso, depois eu vou mostrar, mas por enquanto eu vou retornar um filmes model. Então eu tenho aqui uma lista de filmes model, então eu vou chamar de filmes. E quem vai ser responsável por prover o serviço de buscar filmes model vai ser o Film Service. Então vai ter Film Service ponto, que a gente ainda não implementou, então vai ter um buscar filmes aqui. E aí eu preciso retornar, né, um response entity.ok, que é o 200, o código, o HTTP status code 200, que é quando a gente faz um get e deu tudo ok. Então, ok, e aqui a gente passa o corpo da resposta. A gente não precisa se preocupar porque o Spring por baixo está usando uma biblioteca chamada Jackson, então ele já vai mapear isso aqui para JSON. Então a gente vai importar aqui list da java.util, aqui também. E agora falta só a gente implementar a função lá no service e buscar filmes. Então eu vou abrir aqui o service.
Eu vou criar a função public, que vai retornar uma lista de filmes model. Opa, o nome da função é buscar filmes. E aí vou importar aqui o java.util do list. E a parte de banco que vai efetivamente acessar o banco de dados é essa interface filmes repository. Como eu falei, ele já tem tudo implementado de acesso de banco, então eu vou retornar direto. Filmes repository, se vocês botarem um ponto, vocês vão ver que existe vários métodos pré-implementados. Então a gente já tem um find all. Então, só isso a gente já consegue fazer um get aqui, retornando todos os filmes. No nosso caso a gente não vai ter nada, porque a gente não cadastrou nada no banco. Então eu vou aqui parar a aplicação. E eu vou abrir o Insomnia para a gente testar a rota. Então eu vou parar a aplicação, vou subir ela de novo, enquanto o Insomnia abre. Deixa eu ver se já abriu. Vou criar aqui uma pasta chamada API Filme Cetic. Eu vou criar o nosso primeiro método, que é um buscar listar todos os filmes, que vai ser uma requisição do tipo GET. Então a nossa requisição vai rodar no HTTP, vai ser uma requisição a rota HTTP localhost 8060 API v1/filmes. Então se eu fizer um get, em teoria é para retornar uma lista vazia, porque não tem nada no banco. Então, primeira rota, listar todos, a gente já fez. Muito fácil, por sinal. A gente não precisou escrever quase nada, então o Spring já facilita bastante essa parte. Então, a segunda rota que a gente vai fazer também é um get, só que agora é um... Então, vou só copiar e colar. Só que agora é um get por ID. Então, a gente vai abrir parênteses aqui e vai especificar que a gente vai buscar, na verdade, agora por ID. Então, eu vou aqui escrever value e a gente vai complementar a rota. Quando a gente precisa, assim, que vocês podem ver aqui pelos slides, na verdade, eu acho que eu não coloquei. Tá aqui. Quando eu quiser buscar um filme específico por ID, a rota é o que? Ela começa de uma forma genérica, então filmes, e aí eu vou especificando. Então nesse caso aqui eu preciso passar, depois de filmes eu boto um barra e boto qual ID que eu quero, de forma mais específica. Então no nosso caso aqui a gente vai colocar aqui, a gente tem esse prefixo API v1 filmes, e aí a gente vai dizer que agora, para complementar, a gente precisa de um barra, abre chave, ID. E aí, para eu conseguir, aqui está dando erro porque é buscar filme, é só um filme agora. E aí, para a gente pegar esse valor ID aqui, a gente precisa indicar que a gente quer pegar esse valor. Então, para a gente fazer isso, no método buscar filme, a gente coloca uma annotation chamada path variable. E aí vai ser o ID, como o ID é do tipo long, a gente vai passar aqui long ID. E aqui dentro eu vou especificar qual é a path variable, então a variável de caminho aqui que eu vou querer. No nosso caso é ID, então eu vou colocar aqui dentro ID. E só por isso a gente consegue pegar a variável esse ID daqui para cá. Então nesse caso aqui a gente não vai retornar mais uma lista, a gente vai retornar só filme model, filme, não é mais buscar filmes, é buscar só filme. E a gente vai passar o ID como parâmetro. Aqui a gente não retorna mais uma lista. E a gente não, então a gente pode botar aqui e vai botar filme. E aí a gente vai implementar agora o método buscar filme recebendo um ID para ir buscar. Então a gente vai abrir o filme service, vai dar um public filme model, e agora o método vai se chamar buscar filme.
e ele recebe um long ID. E aí a gente vai fazer um negocinho que vai ser mais ou menos assim: return filmes repository ponto, e aí a gente já tem todos esses métodos e a gente precisa de algo do tipo find by ID. Então, find by ID. Ou tem esse get one que também pode ser utilizado. A gente vai usar o find by ID, que ele retorna o optional.findModel. Então vamos aqui, find by ID. Mas aí a gente precisa fazer uma validação, porque a gente pode não encontrar um filme com aquele ID. Então vamos dizer que eu vou fazer assim. E tem que lembrar que, por exemplo, esse método, vocês podem ver que ele retorna um objeto do tipo optional, que encapsula o objeto filmes model. Então a gente vai ter, na verdade, aqui um optional dentro filmes model. Então vamos chamar aqui filme. Então eu vou importar aqui. E aí a gente consegue checar se filme.isPresent, ou seja, existe um filme com aquele ID, retorna filme.get, que é para a gente conseguir pegar o objeto filme model que está encapsulado dentro de optional. Caso isso não ocorra, a gente vai lançar uma exceção que eu vou implementar depois, mas por enquanto eu vou chamar de... Na verdade eu vou implementar agora o resource not found exception, e eu vou colocar a exceçãozinha tipo filme não encontrado. Bem simples. E agora a gente precisa criar essa exceção resource not found exception. E aí eu vou criar uma pasta chamada exceptions. E eu vou criar essa classe resource not found exception. E aí, como é uma exceção, a gente vai estender a runtime exception e vai